Judas Iscariotes hoje, ele é tido como algo repugnante para muitas pessoas, porque, cara, Judas Iscariotes foi o traidor de Cristo. Ele vendeu ao próprio Cristo, é um cara que é totalmente desprezível. Mas quando você lê uma informação como aquela, você, de certa forma, tem que parar e ficar pensativo, porque encaixa com os próprios ensinamentos de Cristo. Né? Quando ele fala, poxa, vós sois deuses, isso está dentro de você, né? O reino de Deus é algo que estaria internamente dentro de nós. Então, é um pensamento mais gnóstico, porém que ele, de certa forma, faz algum sentido. Então, quando eu tive esse despertar com as próprias escrituras, foi quando eu comecei a buscar os apócrifos para entender um pouco mais. E aí é um novo mundo que faz com que você vá viajando ali nas ideias, entendendo, né? Linkando com a Bíblia para chegar numa conclusão final que talvez ninguém nunca consiga chegar. Pois é. Mas é algo que vale a pena, é muito interessante. A busca já vale a pena, né? A busca, é isso aí. A busca vale a pena. Mas foi assim que eu consegui enxergar tudo isso. Manda, Romer. O Correndo para Cachorro, ele mandou uma pergunta aqui, ele tá perguntando se os livros de Macabeus, que falam sobre a época da helenização do povo hebreu, é fiel à história. Cara, a gente nunca vai saber se realmente é fiel ou não. Nem dos apócrifos. Pode ser que todas essas histórias que eu citei aqui, o Testamento de Salomão, o Evangelho de Maria Madalena, o de Judas Iscariotes, pode ser que tudo isso seja invenção do próprio homem, com ideias religiosas ao longo dos anos para tentar fazer com que pessoas sigam aquilo ali. Pode ser que livros que hoje estão dentro das próprias escrituras também não sejam livros que possam ser considerados corretos, porque quem determinou o juiz para decidir o que era correto ou não? Em certo momento o Império Romano se juntou ali já com o catolicismo e começaram a discernir ou discutir o que poderia ser colocado naquela compilação ou não. Mas assim, não tem quem possa dizer se é ou não é. Eu acredito que o que nos resta é continuar nessa busca, lendo, estudando todos os livros e como o próprio Cristo ensinou, deixar com que o Espírito Santo possa nos guiar para ver se aquilo faz sentido para nós, para nossa consciência ou não. Então, se Cristo disse que não nos deixaria órfãos, eu acho que é importante a gente acreditar nas palavras dele e deixar com que o Espírito Santo nos guie no entendimento disso tudo. Mas não tem como saber se é ou se não é. A Fernanda Santos, ela mandou aqui: se você acredita que esses evangelhos apócrifos mostram um Jesus completamente diferente do que ensinaram pra gente. Sim, principalmente esse que a gente citou de Judas Iscariotes. Na verdade, assim, o de Maria Madalena também, né? Porque o de Maria Madalena vai mostrar um Jesus que foi casado e talvez que teve até filhos. O de Judas Iscariotes mostra um Jesus que enxerga o mundo de uma outra forma. Mostra um Jesus que não crê em Gênesis, que foi escrito por Moisés, com a criação do mundo. Ele vai enxergar um mundo que foi criado por seres, né, por entidades que estão num plano mais baixo, seres malignos. Então, você vê um Cristo que enxerga que essa consciência espiritual, esse despertar espiritual é algo muito importante, né? Algo que faz com que você encontre o reino de Deus dentro de você. Então, é um Cristo diferente, são Cristos diferentes desses que foram apresentados para nós, porém, como eu disse na pergunta anterior, nunca vai ter como nós sabermos exatamente o que é o que não é. Por quê? Ou você vai acreditar naquilo que a religião te entregou, e que quando você abre o que a religião te entregou, você encontra muitas mentiras, por exemplo, como a do próprio dízimo, que hoje a galera recebe dízimo em dinheiro, com base no Antigo Testamento, com base naquilo que era feito pelos judeus, mas dízimo nunca nem foi dinheiro. Dízimo eram alimentos. Ah, é? Ele nunca foi tido como grana, né? Então, você vê que existem distorções, muitas delas para o próprio lucro, em nome do próprio Cristo, sendo que o sistema religioso mesmo matou a Cristo, né? Eles se juntaram na sala do sumo sacerdote, que chamava Caifás, fariseus, saduceus, mestres da lei, mataram o próprio Messias e depois apresentaram o Messias aí para nós, de certa forma. Então, não tem como a gente saber
qual é o correto, né? É uma busca incessante aí para entender as palavras de Cristo, entender o Evangelho e como nós podemos alcançar essa salvação. Pois é. isso. Tem a pergunta aqui do Felipe Alves, ele tá perguntando, e se a Bíblia foi escrita para que Deus não seja compreendido? Nossa. Boa pergunta, mas foi uma boa pergunta. Mas... O que Será? você entendeu da pergunta dele, Vilela? Entendi que a Bíblia ela é assumidamente feita em metáforas e confusa às vezes para você não conseguir alcançar o que realmente é Deus. Mas eu não vejo dessa forma não, como você vê. Nossa, eu entendi de uma outra forma, mas eu achei o seu entendimento muito bom também. O que você entendeu? Porque assim, ó, eu vou primeiro falar sobre o seu entendimento que você falou, ficou mais claro na minha mente. Tem várias facetas, cada texto mostra um lado de Deus. Juntando você tem mais ou menos uma ideia, mas você nunca vai entender o que é Deus mesmo. E que também é como se fosse uma grande parábola, né? É. Porque Gênesis é, de certa forma, uma parábola. O homem sendo... Ali a mulher sendo enganada por uma serpente que fala e que... É um negócio assim, que é meio fictício. Apocalipse também é uma grande parábola. Algo que mostra figurações. Cristo ensinou por parábolas, né? Então, eu entendi o que você entendeu e que eu não tinha enxergado sobre a pergunta dessa pessoa aí. Mas assim, é interessante ver isso, puxando esse gancho que realmente a Bíblia hoje, ela é uma grande parábola. Se você não tiver, de certa forma, o Espírito Santo para te auxiliar no entendimento daquilo, você não vai entender corretamente aquilo quis dizer. Mas eu entendi essa pergunta de uma outra forma. Eu entendi que a Bíblia poderia ter sido criada pelo sistema religioso de uma forma que colocaram apócrifos para fora dela, para que nós nunca pudéssemos encontrar verdadeiramente a Deus seguindo só a Bíblia. Será que poderia ter sido isso? Eu acho que sim. Pode ser também. Porque poderia ser um controle religioso para que você não... imagine que o mundo tenha realmente sido dominado pelos Anunnakis lá atrás. Tá. Pode ser uma possibilidade Claro, real, claro. né? Ou pelos esses arcontes, como foi descrito no Evangelho de Judas Iscariotes. Então imagine que esses caras dominaram tudo lá atrás. E hoje eles têm grande poder e influência sobre a política, a religião, sobre a mídia, entre outras coisas. Então, quando eles tiveram influência na religião e dominaram o controle da Bíblia, eles poderiam te levar para um outro caminho, te apresentando um livro e falando assim, Vilela, esse aqui é o livro que você deve seguir. Mas os ensinamentos ficaram para fora, entendeu? Os verdadeiros ensinamentos poderiam ter ficado para fora. Ou pelo menos, não os verdadeiros ensinamentos, mas pelo menos chaves que te dessem algum insight que fizessem você enxergar uma verdade, mas que não tá ali. Pode ser. Pode ser. É assim, a galera vai xingar muito se a gente falar que isso é, né? Eu não vou afirmar que isso é, porque eu tive o meu despertar, como eu disse, pela própria Bíblia, entendeu? Acredito eu que o caminho correto tá na Bíblia, porque as palavras de Cristo estão ali. Por mais que possam haver correções, talvez uma outra, ao longo desses 2000 anos que nós vivemos aí, né, uma outra distorção com essas mudanças que eles foram fazendo, né, algumas inclusões ou até mesmo textos que foram retirados dali, eu acredito que a palavra verdadeira de Cristo que faz você enxergar a salvação, ela tá ali. Então, para mim, a Bíblia hoje é o caminho para que as pessoas possam enxergar a verdade.